Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise aqui do BTC no par USDT. Tá, para adiantar aqui a nossa análise, eu já fiz a leitura das ondas, tá? Identifiquei que nesse nível aqui nós temos onda A, B e C. Então, provavelmente nós estamos aí em um movimento 1, 2, né? Poderia ser isso aqui, ó. Movimento 1, pullback de 2, possível 3, tá? Então, para melhorar aqui, eu deixo aqui a mínima e marco aqui a máxima desse movimento. Poderia ser até aqui, tá? Estou levando em consideração o corpo aqui, tá? E a sombra. Então, o gráfico, ele respeitou aqui um suporte 38.625, uma resistência 44.165,86, tá? Se nós colocarmos abaixo no corpo que está, ó, no movimento fundo topo 43.377, ou seja, suporte, resistência, um canal lateral, o preço está respeitando esse movimento. Como nós temos aqui possível onda 1, tá? O back de 2, provavelmente 3, 4 e 5, se for um movimento saudável. Caso contrário, ele poderia perder o suporte aqui, ó, na EMA de 50 períodos. Foi a sombra desse candle. E aí nós teríamos aqui 42.116. Perdendo, nós sabemos que o próximo alvo para baixo seria 38.625. E baseado no nosso setup de médias móveis, poderia buscar até o nível da EMA de 200 períodos, tá? Nesse caso, seria aqui. Perdeu, EMA de 200. Lembrando que mesmo o candle descendo, tocando aqui na 200 ou perdendo, ainda não é uma reversão de tendência de baixa no diário. É preciso que 9, 21 e 50 cruzem a 200 para baixo. Então, se nós analisarmos aqui ó, a distância, o padrão no diário ainda é um padrão positivo. Se nós colocarmos aqui no 4 horas, ele mostra também que perdeu a 200 e retomou a tendência. Porém, eu irei analisar aqui no diário, tiro aqui as ondas de Elliott, já que eu entendo que poderia ser 1, 2, possível movimento 3, a tendência seria o preço buscar a máxima na sombra aqui, tá? Nós sabemos que uma vela, ou no corpo desse candle, tá? Então nós teríamos 46.878, 49K. Se romper esse nível, sabemos que tem mais, nós temos aqui mais resistências, 44.957, ou seja, o gráfico rompendo, ou melhor, fazendo uma fuga, ele poderia romper aqui, buscar a máxima que daria 13.20. Então isso aqui passa a ser o nosso raio horizontal, tá na cor dourada. Bom, vocês viram que eu fiz essa análise baseado em price action. Aí nós vamos para as ondas, para o Fibonacci. Se eu pego o Fibonacci da máxima, levo na sombra, na mínima, observem que 50% é o nível que ele buscou, tá? Desceu até 38.625, já tocou em 50%, fez pullback e poderia voltar a retestar 61 ponto de FIB. Então aqui nós temos a linha de ouro, tá? De Fibonacci. Lembrando que o preço buscando até esse nível já cumpriu o papel dele. Claro que numa reversão de tendência ele poderia buscar todos esses níveis para retestar mais uma vez aqui o nível de 49 e quem sabe romper e buscar níveis mais altos. Tranquilo? O gráfico poderia também andar de lado aqui por alguns dias e nós precisamos aguardarmos esse padrão se confirmar. Claro, se eu estiver correto, observem que aqui ele fez um candle vermelho aqui, poderia ser uma 2, 3, 4, 5, A, B e fazer uma C, tá? Porém, no diário, eu acredito que são movimentos muito curtos
Eles estão muito... Aqui é pequeno demais para um movimento diário e semanal, no caso diário. Então eu quero acreditar que aqui trata-se de uma onda 1, pullback de 2 e poderia fazer uma 3. Caso contrário, se já for uma 3, 4, 5, A, B e C, é um movimento pequeno e precisa de um novo ciclo. De qualquer forma, estamos dentro desse padrão, mínima e máxima aqui do corpo do candle. Então, para tirarmos aqui, para nós entendermos, seria a máxima 61,8 de Fibo. Eu vou tirar aqui, ou melhor, 50%, né, que aqui deu 50% na cor lilás, e 61,8 de Fibo. Aqui nós temos o suporte e o preço trabalha dentro desse canal aqui, ó. Só para vocês entenderem como que ele está trabalhando. Essa é a mínima do preço. Esse aqui é o canal que ele está trabalhando, tá? É a máxima. Pronto. Ele está andando aqui, ó, de forma lateral. É preciso que ele faça uma fuga nesse ponto aqui, tá? Para buscar níveis mais altos. Caso contrário, testou fundo, testa topo, testa fundo e topo e poderia andar de lado. Se vocês observarem, se nós ampliarmos aqui, ó, próximo do 61,8, que seria a lógica desse canal, ó, observem que ele já vem andando de lado faz um tempo. O gráfico ele sai desse ponto. Deixa eu só pegar a ferramenta. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, rompeu, topo, aí busca, mais uma vez fundo. Aí volta, testa, fundo, aí topo, e nós precisamos aguardarmos aqui a decisão, se ele retorna, perde o suporte para fundo ou simplesmente volta para retestar topo, tá? De qualquer forma, o que acontece aqui é que nós já temos topos. Aqui é um topo, esse topo é mais baixo, tá? Esse aqui, ele faz uma reversão de tendência. Observem que já temos topos aqui mais altos, ou seja, linha de tendência de baixa. Price action, tá, pessoal? Ele fez topo, topo mais baixo e aqui nós temos um topo. Deixa eu só limpar para mostrar para vocês aqui com clareza. Aqui ele fez o primeiro topo, topo mais baixo, e esse passa a ser mais baixo aqui, ó, 1, 2, 3 topos. Reversão de tendência, possível reversão de tendência aqui, ele passa a fazer topos mais altos, né? Fez esse topo, aqui nós temos um topo, tá? Aqui cabe uma linha de tendência de alta, já percebe-se que o movimento mudou a direção, tá? Aqui, mais uma vez, um nível de suporte na EMA de 50 períodos. E aí nós entendemos o seguinte, né? Está fazendo fundos mais altos. Um fundo aqui, outro fundo aqui. Já muda a direção do preço. O que eu falei para vocês, caso rompa esse nível aqui do corpo do candle, que seria o nosso nível aqui, a ponto de rompimento, tá? O raio horizontal rompendo, a tendência seria buscar os demais topos aqui que estão acima. O primeiro, resistência. O segundo, resistência aqui no corpo. E o terceiro, resistência lá no topo. Eu tiro essa linha de tendência porque já foi superada. Abaixo, e agora nós temos fundos mais altos. Topo, esse topo precisa romper para fazer um topo mais alto do que o topo anterior e reverter a tendência, confirmando assim o padrão topos e fundos mais altos, tá? Então aqui seria um bom ponto de reversão caso rompa 43.269 para buscarmos aí nesse rompimento 12,84, tá? 12,84 seria uma boa entrada, né? E aqui nós temos suportes, tá, pessoal? Linha de suporte aqui. Caso o preço ele rompa esse nível para baixo, já mostrei para vocês que o nível seria corpo e sombra. E a 200 também, claro que o preço poderia tocar na 200, 36.340, 36.349. Dentro do Fibonacci, limpando aqui, tá? O preço ele iniciou uma alta desse ponto, tá? Vou levar em consideração aqui o ponto que ele fez o movimento 3, 2, 3, o rompimento.
Então, se eu pego o Fibonacci aqui desse ponto e coloco na máxima, ele poderia corrigir 50% de Fibo na normalidade da correção, tá? E 61.8, nós temos aqui até o nível de 100% de retração, que seria esse ponto que eu estou pegando aqui, ó, a base para fazer a leitura. Então, observem que mesmo o preço descendo, perdendo fundo, tá perdendo suporte, descendo até 35.267, ou quem sabe até o nível de 26.729, ainda seria um movimento saudável, caso essa média de 50 não cruze a 200 para baixo. Eu estou falando que seria saudável, porque o candle não tem problema que esses candles aqui, ó, os candles eles cruzem a 200 para baixo, mas quando essa 50 cruza 200 para baixo, é um padrão baixista confirmado no diário e demora um pouco a retornar. Aqui nós temos exemplos, ó. As médias sobem, elas vinham aqui em um padrão de baixa. Observem aqui, né? Padrão de alta, buscou um pico aqui, 69.772, desceu a 50, perdeu. A 50 cruzou a 200 para baixo aqui nesse ponto, exatamente aqui, 10 de janeiro de 2022. E quando cruzou para baixo, ó, o candle até volta, mas a média passou vários dias, né, meses caindo aqui, e só conseguiu reverter a tendência nesse ponto aqui, ó, 20 de fevereiro de 2023. Retomou, reverteu a tendência de baixa para alta, né? O preço veio até 15.400, nós começamos a operarmos aqui no nível de 15.400, subiu, buscou 49. Tá? Então, quando que confirma um padrão baixista no nosso setup de médias móveis? Quando ele sobe, aqui ó, ele aproximou, mas não cruzou para baixo. Lembram aqui que quem acompanha o grupo, né, o nosso grupo, falaram, bom, Bitcoin agora poderia cair 70%. Eu falei, enquanto a 50 não cruzar 200 para baixo, isso não é queda, isso é correção, isso é pullback. O preço faz um pico, faz um vale, faz um pico, faz um vale. Média de 50 aqui, ó, não cruzou, nada feito shortar. E ele retomou a tendência, ó, subiu, foi a 49, tá? Isso aqui é um padrão positivo, né? Aí, claro, dentro desse padrão diário, deixa acesa aquela esperança do bull market. Por quê? Porque o padrão do Bitcoin, mesmo com correções até 267, 31.475, não é um padrão baixista, é um padrão de pullback ou de correção. Agora, se essa 50 cruza a 200 para baixo, para vocês terem ideia como está isso aqui, ó. Deixa só... É isso aqui, ó. 50 está aqui, olha a distância da 50 para 200. A 9 está acima, 21 abaixo, 50 abaixo da 9,21, abaixo da 9,21 e 50 a 200. Esse padrão é positivo, tá? Para ele ser um padrão negativo, é o inverso. A 200 acima, abaixo a 50, 21 e 9. Esse padrão é positivo. Existe a probabilidade dentro dessa formação do gráfico romper e buscar níveis mais altos, 49, 50, 51, quem sabe retestar 69, sim. Enquanto esse padrão não for substituído, porque nós sabemos que uma tendência ela só acaba quando é substituída por uma tendência contrária, o padrão é de alta, existe sim a possibilidade e probabilidade do Bitcoin buscar níveis mais altos. Caso ele cruze a 50, desça para testar 200, ele poderia perder e entrar em um padrão baixista. Então, às vezes as pessoas falam assim, a Bitcoin poderia cair muito, né, e entrar em um padrão de queda devido a alguns problemas e tal. Bom, até aqui eu não vejo isso, tá? A não ser que daqui para frente, nós estamos no mês 6, nós estamos no dia 6 do mês 2 de 2024, até dezembro isso aconteça, mas de imediato aqui eu acredito que não iria acontecer. Então nós poderíamos, dentro desse padrão, desse leque positivo, isso aqui é um leque positivo, procurarmos oportunidades de pullbacks, ou seja, o gráfico aqui, ó,
ele descer, quem sabe, se for o caso, ele não romper aqui, em uma possível onda 3 para voltar a 49, ele descendo e nós acompanhando para buscarmos probabilidades, né, ou quem sabe oportunidades de entrada, tá? Então, se ele corrige, desce e não perde a 50, ou seja, a 50 não cruza 200, quanto mais ele cai, favorável é para o operador que quer fazer uma entrada para retomar a tendência de alta ou quem sabe o padrão bull market. Então, o Bitcoin ainda é positivo, tá? Dentro da minha análise aqui do diário. Bom, não vou estender para o semanal, porque aqui nós conseguimos identificarmos no diário. E aí eu irei reduzir o tempo gráfico para 4 horas, para que vocês entendam como funciona isso aqui, ó. Ele buscou a máxima, 49, né? E aí fez um pullback a 50, perde a 200. Então nós temos aqui a máxima em 49 e nós temos a mínima, tá? Em 38.572. Claro que eu sei que o fundo, pessoal, o suporte é 15.400, tá? Ó, 15.400 está lá embaixo. Mas eu estou dentro do padrão ali do rompimento, onde o gráfico buscou um padrão lateral. Então eu pego essa máxima aqui, ó, que foi quando ele começou, e observem que ele fez uma fuga. Ele fez uma fuga no dia 1º de janeiro de 2024, corrigiu, aí fez uma segunda fuga, pullback, buscou a máxima. Entendem? Só que, se vocês observarem, isso aqui é um canal, tá? E ele vai no topo, vem no fundo, vai no topo, vem no fundo. O que está acontecendo aqui? Possíveis pontos de acumulação, tá? Estão comprando, segurando, comprando, segurando. Em momento algum aqui perdeu o fundo, o que ele faz? Retoma a tendência e vai no topo. Ou seja, já vinham comprando de 15.400, aqui aconteceu uma compra forte, tá? E o preço buscou 49. Claro, mostrou enfraquecimento, liquidaram, fizeram lucro aqui em cima, compraram aqui embaixo, e aí se nós, né, que nós entramos nos 15.400, quem comprou aqui, ó, e levou ele até 49, conseguiu fazer 20.18 no spot e se alavancou lá no mercado futuro, pode ter alavancado a 5, a 10, a 15 ou 20. Se alavancou a 20, foi 20.18 vezes 20. Então fez um lucro absurdo aqui. Bom, chegamos no topo, qual seria a lógica para quem alavancou subindo? Mostrou enfraquecimento, shortar. Então o cara apanha do ponto de short, do ponto de máxima 60,49, desce com ele até 38.572. Conseguiu fazer mais lucro descendo do que subindo, porque descendo, subindo pegou 40.783, descendo pegou 49, veio até 38. Observem só aqui, ó. Veio até 38, tá? Pegou subindo, para que vocês entendam, daqui para cá, fizeram lucro de 20.18 e pegaram descendo, shortando. Mais uma vez compraram e retornaram com o preço para dentro do canal. Ou seja, praticamente para quem fez esse movimento, mudou o quê? Ele aumentou o capital dele em carteira subindo, aumentou descendo e, pasmem, deixou o Bitcoin no mesmo preço que estava. Ou seja, eu vou bagunçar tudo aqui, depois eu coloco tudo no lugar. Mas para eu bagunçar e colocar no lugar, eu tenho uma vantagem que eu irei fazer lucro. Mas, me perdoe o que eu falo, quando nós falamos que isso aqui é manipulado, algumas pessoas defendem, né? Porque já deixou isso aqui cauterizar a mente. Então, assim, apanhou aqui, largou aqui, lucro. Largou aqui, puxou para baixo, lucro aqui, apanhou para cima novamente e deixou tudo ok. Eu vou bagunçar e coloco no mesmo lugar que estava. Porém, eu faço 20.18 subindo e fiz aqui descendo praticamente 26.69, 26.76. Você soma 20.18 mais 26.76. Esse cidadão ou esse grupo ou baleias que fizeram esse movimento não precisa subir muito com Bitcoin para ter resultado. Se isso aqui foi alavancado, 20.18 mais 26.76 vezes 20. Ou quem sabe com capital alto vezes 5.
É para não ficar um risco muito alto, vezes 5. Então esse foi o lucro de quem tirou o Bitcoin desse ponto, levou, jogou para baixo e jogou dentro do canal novamente. Tudo lindo. Manipulamos, bagunçamos, colocamos no lugar, organizamos, não brigamos com ninguém e o Bitcoin voltou para o seu ponto, né, anterior, que seria o canal lateral. Agora estamos esperando fugas do preço, tá? Observem aqui, ó, lateral voltou para o normal, fez lucro aqui e aqui, tá? Quem comprou aqui está preso, né, aguardando subir. Então até o nível de 49 a 44, deixa eu ver, 42.709, ó, se não botou stop está preso aqui, tá? Então, pessoal, entenda o seguinte, esse mercado ele é bastante lucrativo, mas vocês precisam estarem atentos para os movimentos, né, as manipulações. Imagina um negócio desse, o cara bota o Bitcoin aqui, ó, no nível de 45.902 e desce de uma vez aqui, ó, busca 40.777. Quem alavancou aqui foi liquidado. Isso aqui é para liquidar, tá? Mais uma vez, põe daqui, faz um pico, tá? Quem estava shortando foi liquidado também. Quem resolveu panhar aproveitar dessa alta para alavancar subindo, eles desceram até aqui, ó, liquidou mais uma vez. Então a manipulação está aqui, ó, cai quem quer, né? Ó, ele estava no nível de 45.880 aqui. Certamente, se você está comprando para cima, o seu stop deve estar abaixo do preço. Então eles, ó, jogaram para baixo. Isso aqui não tem stop que suporte, tá? Beleza, liquidamos todos os suportes, tiramos todos da operação. Aí panhamos para cima, levamos até, isso eles, tá? Que eu não fiz. Levou até 49. Depois o que acontece? Bom, de 49 o alvo é 69. Aí o cara shorta e joga o preço aqui, ó. 41.542. Liquidou aqui, ó. Ninguém fica. Aí continuou caindo. Quando chegou aqui, se abrir short, perde, porque ele volta com preço. Então é uma manipulação fora do comum, tá? Só vai cair nisso aqui quem estiver desavisado. Mas vamos lá, é lucrativo. Se você souber acompanhar o gráfico, o fluxo, leitura de ondas, tudo certinho, price action, um setup vencedor, dá certo? Dá para ganhar dinheiro, dá para fazer lucro, mas não da forma que ensinam por aí, né? Compre em qualquer ponto. Bom, quem comprou em 49 está preso, tá? E se foi, quem comprou aqui, ó, para cima, alavancado, à medida que ele desce até 38, se não colocou stop aqui, já foi liquidado, tá? Dependendo da alavancagem, já foi liquidado, zerou a banca. Então tem que ter cuidado com esses movimentos. Bom, retomando aqui, ó, padrão de alta, 50 perdeu a 200, baixa, 50 cruzou a 200 e está aqui, ó. Poderia cruzar novamente? Sim. Ele está fazendo um padrão descendente aqui no 4 horas, tá? Poderia perder a 200 e voltar a retestar aqui, ó, 38.587. Tranquilo? Eu vou dessa análise por encerrada. Nós precisamos acompanharmos o Bitcoin com mais frequência, né? Eu faço análise aqui à medida que o gráfico muda, que eu vejo algumas mudanças, eu faço uma análise talvez em 8 dias, 15 dias, mas nós temos grupos precificados onde, dependendo da situação, eu faço 3 análises de Bitcoin por dia, no curto, no médio e no longo prazo. No caso aqui, ó, semanal também, tá? 4 horas, 15 minutos, semanal. Faço a leitura para nós nos anteciparmos aos movimentos. E até aqui tem dado certo. Agora, se você quer essa análise que foi feita no Bitcoin, na altcoin que você está acompanhando, na altcoin que você acredita que vai subir, se você quer uma análise dessa detalhada, no 4 horas, no diário, no semanal, é só me procurar aí no nosso grupo Free, que o link está na descrição do vídeo, e aí nós acertamos como que será feita essa análise. Já adianto que nós temos grupos precificados que nós trabalhamos com Bitcoin, altcoins e bolsa de valores, acompanhando aqui, ó, de forma minuciosa o gráfico, sem deixar passar 1 milímetro, para não perdermos aqui as oportunidades. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de todos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Venha fazer parte do nosso grupo Free. E se tiver dúvida, quiser trocar um feedback ou fazer um curso de análise técnica baseado nesse setup, é só me procurar que nós trocamos aí uma ideia ou um feedback aí sobre o mercado financeiro, beleza?
No mais, eu agradeço a atenção e vamos que vamos. O gráfico ainda é positivo, Bitcoin está mantendo a estrutura de alta. Valeu? Vamos aguardar aí a próxima análise.